Queridos, hoje nós estamos no nosso tema 9. Estamos chegando ao final da nossa série de ministrações, o Extraordinário. Já estamos chegando ao final. Quantos aqui têm sido abençoados com essas palavras? Quantos aqui foram abençoados? Quantos vieram na nossa conferência de avivamento e milagres? Quantos vieram? Quantos foram abençoados? Gente, quem não veio perdeu, e perdeu muito, porque foram 2 dias de poder. Primeiro dia, um confronto poderoso. Segundo, e uma unção também, uma presença de Deus, que foi algo tremendo, né? Foi algo marcante. Segundo dia, ontem também foi uma noite maravilhosa, milagres e o mover de Deus. Queridos, como é gostoso nós ouvirmos a palavra de Deus e muitas vezes ser confrontados por esta palavra e começar a entender tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós estamos na nosso tema 9 da nossa série de ministrações. E uma das coisas, queridos, que talvez eu vou aproveitar o gancho que o pastor Hernani deu ontem. Talvez você está apanhando um pouquinho de alguns textos que nós temos lido. Nós temos, durante toda essa série de ministrações, nós estamos usando algumas versões bíblicas em inglês. Quando você pega o Rick Renner, ele é uma das maiores autoridades no grego. E ele fala exatamente o que o pastor Hernani disse ontem, que o texto, ele precisa ser traduzido versículo por versículo. Então talvez o que você olhou e falou: apóstolo, o que vocês estão lendo está totalmente diferente do que a minha Bíblia diz. É porque nós estamos, durante toda essa série de ministrações, todos os textos que nós pegamos não foram textos, de várias traduções, porém todas elas em inglês e traduzido versículo por versículo. Então a grande diferença está aí, ok? Então só estou trazendo para vocês, aproveitando o gancho que o pastor Hernani falou ontem, para você entender um pouquinho sobre aquilo que nós estamos ministrando. O tema da nossa ministração, diminua, Carlos ou Adair, diminua só um pouquinho o climatizador, só um pouquinho, só para diminuir um pouquinho o barulho, mas não precisa diminuir muito. Melhor o barulho do que o calor. Então, estamos na nossa série Extraordinário. Diga extraordinário. Diga mais forte, extraordinário. Extraordinário é a vida que Deus quer que eu e você possamos viver. O tema da nossa ministração hoje, o tema 9, é: a verdadeira fé é implacável. Diga, a verdadeira fé. Diga mais forte, a verdadeira fé é implacável. Diga mais forte, a verdadeira fé é implacável. Vamos fazer só uma revisão. E o texto base que nós estamos lendo todas as ministrações, Efésios 3:10, na tradução A Mensagem: através de vocês, cristãos que reúnem em igrejas, esse extraordinário plano de Deus está sendo conhecido e falado até entre os anjos. Se tem uma coisa que nós vamos fazer, é dar motivo para que os anjos falem a respeito daquilo que Deus está fazendo através das nossas vidas. O que é o extraordinário? Definição: aquilo que vai além do usual, excepcional, aquilo que excede a medida comum. Então o que Deus quer é que eu e você possamos viver não uma vida comum, porque o contrário do extraordinário é comum, normal, usual. E se tem uma coisa que Deus não nos chamou, é para sermos comum, normal, usual. O chamado de Deus para mim e para você é que possamos ser excepcional, aquilo que vai além do usual, aquilo que excede a medida comum. A Bíblia diz, e nós falamos muito durante esses dias, que Deus deseja, mas Deus também, além de desejar, Ele se agrada quando nós vivemos uma vida extraordinária. Nós precisamos entender que a forma que nós podemos agradar a Deus é quando nós vivemos esta vida além do normal, além do comum, esta vida excepcional. Deus deseja que a igreja viva essa vida, mas isso também
agrada a Deus. Porém, nós temos falado também desde o início que nós não conseguimos agradar a Deus pela nossa própria capacidade. Nós não temos condições, nós não temos capacidade por nós mesmos de agradarmos a Deus. Mas quando nós vamos para 2 Pedro capítulo 1, verso 3, Pedro fala sobre isso. Pedro fala: temos tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Deus. Tudo isso foi nos dado pelo próprio poder de Deus, ou pela graça de Deus. Então, queridos, nós precisamos agradar a Deus, vivendo uma vida excepcional, uma vida além do comum. Porém, pela nossa própria capacidade, nós não podemos. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, Pedro está dizendo que nós temos tudo aquilo que nós precisamos para agradar a Deus. E tudo isso foi dado pelo próprio poder de Deus. Se eu fosse traduzir esse versículo, seria: temos tudo o que precisamos para viver uma vida extraordinária. E tudo isso foi nos dado pela graça de Deus. Diga: a graça de Deus. E aí nós falamos bastante sobre a graça de Deus. O que é a graça de Deus? É a capacitação que precisamos para viver uma vida extraordinária. A graça de Deus nos capacita a viver esta vida além do comum. Então nós entendemos, queridos, que a graça de Deus não apenas nos perdoa dos nossos pecados. A graça de Deus não apenas nos salva da morte, nos salva e nos livra da morte eterna. A graça de Deus não apenas garante a nossa entrada no céu. Tudo isso a graça de Deus faz, mas também nós entendemos que a graça de Deus transfere para nós a natureza de Deus. A graça de Deus, e quando eu acesso a graça de Deus, a graça de Deus faz com que eu viva a vida de Deus, uma vida cheia do Espírito Santo. A graça de Deus me capacita a viver uma vida santa. Quantas vezes, meu irmão, você está tentando viver uma vida santa e você não tem conseguido? Mas quando eu começo a acessar a graça de Deus, a graça de Deus me capacita a viver uma vida de santidade. Eu não sou escravo do pecado, porque a graça de Deus me capacita. E eu tenho dentro de mim o reino de Deus, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós, e Ele me capacita a viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Também nós entendemos que a graça de Deus nos dá poder para trazermos o reino de Deus para a terra. O reino de Deus para a terra, o Espírito Santo. Agora, entenda, nós trouxemos toda a fundamentação até o tema 6, e a partir então do tema 7, nós começamos a trazer uma prática. E a primeira prática que nós trouxemos é: a graça de Deus é o que nós como cristãos precisamos. Mas a graça de Deus, ela é acessada pela... Não ouvi, a graça de Deus é acessada pela... Ok, vamos repetir o exercício que o pastor Hernani fez ontem. Quantos aqui foram salvos pela fé? Diga amém. Quantos aqui foram salvos pela fé? Você foi salvo pela fé? Quantos foram salvos pela graça? Glória a Deus. Nós fomos salvos pela graça, mas nós acessamos a graça pela fé. Então nós precisamos começar a entender, queridos, que a fé é o grande ingrediente que nos leva a viver tudo aquilo que Deus preparou para nós. Nós precisamos, queridos, entender esta verdade. Domingo passado a apóstola ministrou o tema 8. Meu irmão, eu fiquei me segurando na cadeira ali. Eu falei: Jesus amado, se esse povo não entender sobre isso, precisa se converter, porque o negócio aqui está estreito. A palavra de Deus é profunda demais. E quando nós entendemos esta verdade nos leva a acessar aquilo que o homem por si só, ele não consegue. Mas quando a fé, através da fé, eu acesso a graça de Deus, eu começo a desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Então, queridos, a única forma para nós acessarmos a graça que nos capacita a viver uma vida santa, a graça que nos capacita a trazermos o reino dos céus, a graça que nos capacita a sermos parecidos como Jesus, a graça que nos capacita a termos a natureza de Cristo, a graça que nos capacita a ter a vida eterna. Tudo isso é acessado pela fé.
Amém? E Romanos capítulo 5, verso 2, ele diz: temos acesso a esta graça pela fé, na qual estamos firmes. Então, queridos, não importa que você seja uma pessoa legal. Apóstolo, eu sou uma pessoa muito legal, eu sou uma pessoa muito boa, eu sou uma pessoa que faço obras, eu sou uma pessoa que todo mundo gosta, eu sou uma pessoa muito ocupada no ministério. Não importa você ser tudo isso. Algo que nós precisamos entender, que não existe uma outra forma de obtermos a graça de Deus, a não ser pela avenida da fé, a não ser pela tubulação da fé. A apóstola exemplificou aqui, eu falei assim para ela, a menina é criativa, né? Ela trouxe lá uns desenhos e trouxe tubulação, ligando ao rio. Eu falei, nossa, que legal. Mas a única forma de nós acessarmos a graça é quando estamos ligados à tubulação da fé. Através da tubulação da fé, nós acessamos a graça de Deus. Talvez você diga assim, apóstolo, a Bíblia diz que Deus, Ele dá graça aos humildes. Então eu consigo acessar a graça de Deus através da humildade. Irmãos, a única forma de nós acessarmos a graça é pela fé. Agora, quando você começa a estudar o Antigo Testamento, o Novo Testamento, você vai ver que a fé e a humildade caminham juntas. Não tem como você desassociar, não tem como você separar a humildade da fé. Entenda algo. Abacuque capítulo 2, verso 4, Deus diz: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Deus aqui está mostrando que a fé e o orgulho, eles são opostos. Se eu quero acessar a graça de Deus, a humildade precisa estar presente na minha vida, mas o que me leva a acessar a graça é a fé. A soberba me afasta, é o oposto da fé, mas a humildade caminha junto. Vou dar um exemplo bíblico. Quando você vai para o Antigo Testamento e você vê lá o exemplo dos 12 espias, e quando você olha aqueles 10 espias que olharam para a terra e falaram assim: nós não vamos conquistar, nós não vamos conseguir entrar. Algumas pessoas, quando olham para esse texto, falam assim: nossa, eles foram humildes, né? Eles olharam e falaram: não, nós não temos capacidade, porque tudo lá é grande. Ali foi o maior exemplo de soberba. Porque a grande verdade, queridos, eles estavam descansando, eles estavam olhando para a capacidade humana. A grande verdade, queridos, quando nós não caminhamos na dependência de Deus, isso revela um orgulho dentro de nós. Quando o homem se acha bom demais, justo demais, o homem, não, eu sou o suficiente, é porque esse homem é soberbo. Agora, quando você olha para aqueles dois, Josué e Caleb, e quando eles falam: não, vamos entrar, nós vamos conseguir, a força, a fé deles estava no Senhor. Eles estavam dizendo: olha, por nós não podemos entrar, mas pelo Deus que nós cremos, nós podemos entrar e conquistar. A grande verdade, queridos, a fé faz com que eu olhe para mim e veja a minha incapacidade, mas eu vejo a minha dependência do Senhor. Eu vejo que eu dependo. Irmãos, entenda isso. Nós como igreja, nós precisamos aprender a depender do Senhor sempre. Nós precisamos entender que é Ele que faz, é Ele que nos capacita. Tudo é Ele, tudo é para Ele, tudo é por Ele. Não é pela minha capacidade humana, não é pelos dons que eu tenho, não, mas é porque eu sou dependente do Espírito Santo. E eu sei que o Espírito Santo, ele me capacita a avançar e conquistar coisas que humanamente eu não consigo. Então, quando eu olho para a humildade, queridos, é quando eu me coloco à disposição do Senhor, eu reconheço quem Ele é. E a humildade faz com que eu tenha ação de fé, porque a minha fé não está em mim, mas a minha fé está no Senhor. Eu começo a viver exatamente aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu quero que você hoje, nessa ministração, que você mais vai gravar hoje: Deus procura homens que creem. Vou dizer de novo: Deus procura homens que creem.
Diga: eu preciso crer. Diga mais forte: eu preciso crer. Olha para o teu irmão e fala: irmão, nós precisamos crer. Nós precisamos entender, queridos, que nós precisamos crer. Nós sabemos, queridos, que todas as vezes que nós cremos na palavra de Deus, nós nunca seremos envergonhados. Sempre que eu creio na palavra de Deus, jamais eu vou ser envergonhado. Olha o que Romanos capítulo 1, verso 17, o que Paulo diz: as boas novas nos contam como Deus nos fez justos à tua vista, e isto é conquistado do princípio ao fim Isto é conquistado do princípio ao fim pela fé. Se tem algo que eu preciso para viver uma vida de vitória, eu preciso crer. E é por isso que quando nós vamos para Hebreus capítulo 10, verso 38, Hebreus aqui está dizendo: o justo viverá pela fé. Se tem algo, queridos, que a igreja precisa aprender, é viver uma vida de fé. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos, queridos, que as pessoas que mais entristeceram Jesus foram as pessoas que não creram. Quando você olha para os fariseus, eles traziam ira no coração de Jesus, mas quem entristecia Jesus eram aqueles que não criam. Se tem uma coisa que entristece o Senhor, é quando Deus vê um homem e uma mulher que não crê na palavra, que não crê nele. Após, mas os fariseus, eles iravam, mas quem entristecia, na verdade, eram aqueles que não criam, aqueles que não creram. Nós precisamos entender, queridos, que Deus se deleita quando seus filhos, eles têm fé. Isso traz alegria no coração do Pai. Quando Ele olha para um homem, para uma mulher cheio de fé, isso alegra o coração de Deus. E nós vamos entender essas verdades hoje. Então, queridos, sem fé nós não podemos acessar a graça de Deus. E a graça de Deus é o que nos capacita a agradar o Senhor. Nós precisamos entender essas verdades. Deus procura pessoas que creem. Deus procura pessoas que creem. Eu quero trazer hoje um princípio básico. E eu vou trazer 3 exemplos bíblicos. Primeiro princípio, que é básico: Deus não responde às nossas necessidades, Ele responde à nossa fé. Princípio que eu quero que você entenda hoje: Deus, Ele não responde, Deus não se move por necessidade. Deus responde e Deus se move pela fé. Deus, o Senhor está vendo o quanto eu estou precisando. Se não tiver fé, vai continuar precisando. Deus, o Senhor está vendo a minha vida, eu estou no fundo do poço. Se não tiver fé, vai continuar no fundo do poço. Deus não se move por necessidade, Deus se move por fé. Vou trazer 3 exemplos bíblicos. Primeiro exemplo, o cego de Bartimeu. A Bíblia fala que Jesus, então, ele estava saindo de Jericó e Jesus estava indo para Jerusalém. E quando Jesus estava saindo de Jericó, de repente, um homem chamado Bartimeu, um cego, que tinha uma necessidade imensa, começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E cada vez mais este homem gritava mais alto. Este homem tinha uma necessidade. E este homem, ele começou a gritar, e de repente, Jesus estava passando por ali. Jesus ouve um grito diferente. Se você começar a estudar, você vai ver que existia ali uma multidão. Existia ali muitas pessoas necessitadas. Mas o único que conseguiu fazer Jesus parar era o homem chamado Bartimeu. E cada vez esse homem gritava mais alto, e as pessoas que estavam ao redor diziam: fica quieto, você está perturbando, você está incomodando, você está gritando demais. E cada vez que mandava esse homem parar, ele gritava mais alto. E a Bíblia fala que Jesus então para, e Jesus fala assim: traga esse homem. E de repente eles pegam Bartimeu, levam Bartimeu até Jesus. E diante de Jesus, Jesus olha para ele e fala assim:
o que você quer que eu te faça? Queridos, parece óbvio, né? Jesus, aquele homem era cego e aquele homem queria ver. Mas Jesus queria ouvir a voz da fé daquele homem. Jesus queria ouvir o que estava no coração daquele homem. E Jesus naquele momento pergunta: o que você quer que eu te faça? E a Bíblia fala, quando nós olhamos para esse texto, em Marcos capítulo 10, versos 51 e 52, esse homem então olha para Jesus e fala assim: mestre, eu quero ver. Mestre, eu quero ver. Se aquele homem, queridos, tivesse falado assim para Jesus: Jesus, eu sei que enxergar é muito difícil, mas eu tenho uma artrite aqui, eu quero que o senhor cure a minha artrite. Mesmo sabendo que a necessidade daquele homem era enxergar, aquele homem, ele teria exatamente a resposta daquilo que ele cria. Mas aquele homem, ele olha para Jesus e ele fala: mestre, eu quero ver, eu quero enxergar. E aí quando você olha para esse texto, Jesus então olha para ele e fala assim: vá, disse Jesus, segue o teu caminho, a tua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a visão. Então, queridos, quando nós olhamos para este homem, no meio de uma grande multidão, ele consegue chamar a atenção de Jesus. Ele consegue fazer com que Jesus parasse, porque Jesus não estava indo ao encontro de Bartimeu. Jesus, na verdade, estava indo para Jerusalém. Mas aquele homem, ele vai ao encontro de Jesus. E ali então ele começa a gritar, ele começa a expressar o desejo do seu coração e a sua fé. E quando ele fala para Jesus o que ele queria, Jesus fala: seja feito conforme a tua fé. Então, queridos, nós precisamos começar a entender que Deus, ele não responde à nossa necessidade, Deus responde à nossa fé. E foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus, quando viu a fé daquele homem, Jesus então cura aquele homem, libera a palavra de cura: a tua fé te curou. E a Bíblia diz que daquele momento aquele homem foi curado. Segundo exemplo, quando nós olhamos, queridos, para aquela mulher, ou antes, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Quantas vezes, queridos, na igreja nós chamamos pessoas para orar, e aí a gente pergunta assim: o que você quer? Ah, eu quero mais de Deus. O que você quer? Ah, eu quero que o Senhor me abençoe. Gente, não é específico. Nós não somos específicos. Imagine você chegando diante do governador, diante de uma autoridade, e fala assim: governador, eu quero mais de você. Dá para entender? Agora imagine você chegar diante do governador e você sendo específico. A mesma coisa é a nossa fé. Nós precisamos, quando nós vamos diante do Senhor, nós precisamos ser específicos. A nossa fé precisa falar, a nossa fé precisa pronunciar, a nossa fé precisa estar além da nossa necessidade, e nós precisamos ser específicos. Senhor, eu quero que o Senhor restaure o meu casamento. Senhor, eu quero que o Senhor mude as minhas finanças. Senhor, eu preciso que o Senhor me cure da doença tal. Tem pessoas, queridos, tão espirituais que falam assim: ah, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe, mas Deus quer ouvir a sua voz de fé. Deus quer que você fale aquilo que está dentro de você. E é por essa razão, queridos, que muitas pessoas não recebem, porque são pessoas que não são específicas. E muitos não recebem porque têm colocado a sua vida, as suas necessidades na frente da sua fé. E Deus não responde às suas necessidades, mas Deus responde à sua fé. Quer ver um exemplo claro? Por que tem tantas pessoas que não conseguem mudar a sua vida financeira? Porque chega para Deus e fala assim: Deus, eu não vou dar o dízimo não, Deus, eu estou com muita necessidade, o Senhor entende, né? Ok. Você vai colher conforme aquilo que você acredita.
Deus, ele não olha para as necessidades. Deus olha para a fé. E quando eu sou um dizimista, um primiciador, um ofertante, isso é uma atitude de fé. Senhor, eu estou entregando aqui no seu altar, sabe por quê? Porque eu creio na sua palavra. Porque eu creio que o Senhor é o Deus que provê todas as coisas. Eu creio, Senhor, eu estou na pindaíba, mas eu creio que o Senhor pode mudar essa história. E eu vou ser fiel, porque eu vou priorizar o Senhor. Irmãos, isso é fé. Isso é fé. Apóstolo, mas Deus sabe da minha necessidade. Meu irmão, necessidade não atrai Deus. Necessidade não muda. Não muda a sua vida. Necessidade não muda a ação de Deus em relação a você. O que move Deus é a fé. Então nós precisamos começar a ter ações de fé. Nós precisamos começar a ser específicos naquilo que nós cremos, naquilo que nós queremos falar, aquilo que está dentro de nós. Segundo exemplo, lembra daquela mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia? 12 anos. A Bíblia fala que Jesus então estava passando e de repente, aquela mulher com uma fé imensa, ela olha para Jesus e fala: se eu tocar na orla das vestes de Jesus, eu vou ser curada. A primeira coisa, a mulher começa a falar aquilo que ela cria. Porque a primeira ação, queridos, para mudar é crer. É crer. A primeira coisa, eu preciso crer. E aquela mulher estava falando aquilo que ela cria. Segunda coisa, aquela mulher, ela começou então a falar. Então quando eu creio, eu mudo meu linguajar. Porque uma pessoa que crê não pode chegar e falar assim: não, eu creio que Deus está mudando o meu casamento, e depois começa a falar que o casamento está terrível. Isso mostra que a pessoa não crê. A boca fala o que o coração está cheio. Então aquela mulher, a primeira coisa que ela fez, ela creu. Se eu tocar na orla das vestes de Jesus, eu serei curada. E ela começa a falar. Se você é aquela pessoa que fala: não adianta, essa doença que o médico já falou. Tem gente que tem mais fé no médico do que em Deus. Porque o médico, porque o exame. Meu irmão, não importa o exame, não importa o médico, importa o que Deus fala a teu respeito. Então aquela mulher, primeiro, ela crê. Segundo, ela fala. Terceiro, ela age. Porque não adianta você simplesmente crer se você não fala. Não adianta você falar se você não age. É por isso, queridos, que o tema 7 que nós ministramos, o que nós ensinamos? Espera aí, você precisa falar aquilo que você crê. E você precisa ter ações de obediência. Queridos, quantos cristãos estão colhendo frutos da sua fala? Fala de destruição, fala de pessimismo, fala de falta de fé. Mas quando eu creio, quando eu falo e quando eu ajo, algo vai acontecer. E a Bíblia fala que Jesus então estava andando, e de repente aquela mulher entra no meio das pernas de Jesus. Havia ali uma grande multidão, e aquela mulher toca somente na orla das vestes de Jesus, e Jesus para. Queridos, ali existia uma multidão, ali existia muitos necessitados, mas a única pessoa que foi atendida foi aquela mulher. Assim, quando Jesus estava em Jericó, o único que foi atendido no meio de um monte de necessitados foi Bartimeu. Assim como na igreja, queridos, no meio de uma igreja imensa, alguns recebem, outros não. Porque Deus tem prioridade, Deus gosta mais de uns do que de outros, não. Porque se eu tenho fé, queridos, eu não preciso nem que alguém me toque. Eu recebo, já mergulho, já dou pulo, já recebo, tomo posse e acabou. Atitude de fé. E a Bíblia diz então que Jesus para e Jesus fala: alguém me tocou. Os discípulos olham para Jesus e falam assim: Jesus, todo mundo está te tocando, Jesus. Você está no meio de uma multidão, todo mundo aqui está encostando em você. Mas Jesus falou: não, foi diferente. Foi diferente. Porque aquela mulher creu, falou
e agiu. E a Bíblia diz que naquele momento então, não tendo como esconder, aquela mulher olha para Jesus e fala: Jesus, fui eu. E Jesus então, aqui em Marcos 5,34 fala: filha, a tua fé te curou, vá em paz e fique livre do teu mal. A tua fé te curou. Queridos, nós precisamos abrir a nossa visão e começar a nos perguntar onde a nossa fé tem nos levado. Onde a nossa fé tem nos levado? Se eu quero viver o extraordinário de Deus, eu preciso acessar a graça de Deus, mas eu acesso a graça pela fé. A graça de Deus me leva a viver uma vida extraordinária, além do comum, além do usual, algo excepcional. Mas somente a fé pode me levar a conquistar esta verdade. Terceiro exemplo, a mulher grega. Lembra a mulher Cirofenícia? A Bíblia conta que Jesus teve grandes encontros. Jesus tinha caminhado bastante. Chega a tardezinha, Jesus vai para sua casa cansado, juntamente com seus discípulos. De repente aparece, não sei como a mulher entrou na casa de Jesus, mas essa mulher grega, ela entra na casa de Jesus e ela começa a insistir: Jesus, eu preciso que o Senhor cure a minha filha. Jesus, eu preciso que o Senhor cure a minha filha. E a Bíblia fala que Jesus estava cansado, mas aquela mulher, a Bíblia diz que aquela mulher suplicava seguidamente. Diga, seguidamente. Seguidamente, aquela mulher suplicava seguidamente. E sabe o que era pior? Que a Bíblia diz que aquela mulher insistia com Jesus e Jesus nem lhe deu resposta. Olha o que a Bíblia fala aqui em Mateus 15, 23. Mas Jesus não lhe respondeu nem sequer uma palavra. Existem momentos, queridos, que parece que Deus se cala, né? Existe momento, parece que você pede, você clama, mas você não tem resposta. Deixa eu te perguntar, o que você faria no lugar daquela mulher? Você vem de longe, você passa por situações terríveis, a filha está mal em casa, e você procura e fala assim: Jesus vai mudar a minha vida. Aquela mulher tinha uma necessidade. Qual que era a necessidade? Que Jesus curasse a sua filha. Mas a Bíblia diz que aquela mulher então, ela vai até Jesus por uma necessidade. Jesus não lhe responde. Queridos, eu acho interessante quando a gente pega alguns pontos da Bíblia, porque muitas vezes Jesus ele quer testar a nossa fé, o nosso nível de fé. Até que ponto isso é fé ou não? Porque aquela mulher, querido, se fosse apenas por uma necessidade, aquela mulher teria ido embora. Eu vim até Jesus, eu estou insistindo com Jesus e Jesus não está fazendo nada. Nem sequer Jesus tem me respondido. Mas a Bíblia diz que aquela mulher, que aparentemente tinha apenas uma necessidade, ela começa a ter ações de fé. E ela começa a insistir: Jesus, mesmo sem resposta, Jesus, olha minha filha. Jesus, olha minha filha. Jesus, eu sei que o Senhor pode curar a minha filha. Queridos, aquela mulher, mesmo sem ter resposta de Jesus, aquela mulher começa a insistir. E a Bíblia fala que Jesus então, ele teve que romper o seu silêncio diante da insistência daquela mulher. Mas olha como Jesus rompeu o silêncio. Marcos capítulo 7, verso 27. Jesus respondeu: primeiro eu tenho que ajudar a minha própria família, os judeus. Não é certo tirar a comida dos filhos e atirá-los aos cães. O que você falaria para Jesus? Diante de todo mundo, aquela multidão, você insiste com Jesus, Jesus não responde. Você continua insistindo, de repente ele te chama de cadela. E aí? Talvez se fosse você falaria assim: Senhor, eu vou procurar os meus direitos. Sabe por quê? Porque isso aqui é preconceito. Jesus, olha o que o Senhor está fazendo. O Senhor me chamou de cachorra, de cadela. Olha que coisa louca. Ó, não venho mais nessa igreja. Estou revoltado com essa igreja, porque aqui o Senhor me chamou de cachorro.
Queridos, geralmente é isso que nós fazemos. Mas a Bíblia fala, queridos, que aquela mulher, mesmo recebendo uma resposta como essa, a Bíblia fala, olha a resposta dessa mulher, verso 28. É verdade, Senhor, mas até os cachorros, eles comem das sobras que caem da mesa dos seus donos. Até os cachorros, eles comem da mesa, da comida que cai da mesa dos seus donos. Aquela mulher, queridos, podia simplesmente ter ficado revoltado com Jesus. Mas aquela mulher que estava insistindo, Jesus não dando resposta, depois Jesus dando uma resposta como essa, diante de todo mundo, aquela mulher continuou insistindo. É por isso, queridos, que a fé caminha junto com a humildade. Porque se aquela mulher fosse soberba, meu irmão, teria empinado o nariz e teria saído. Porque muitas vezes nós, por muito menos, fazemos isso. Quando não faz o que eu quero, quando falo o que eu não gosto, eu simplesmente viro as costas e vou embora. Mas aquela mulher tinha fé e humildade. A Bíblia fala que naquele momento, queridos, Jesus olha para aquela mulher, Jesus sorri. Jesus olha para aquela mulher, Jesus sorri. E olha a resposta de Jesus para aquela mulher, aqui em Mateus 15, 28. Então Jesus respondeu a ela: você é uma mulher de grande fé. Queridos, olha que coisa tremenda. Quando você começa a olhar o histórico de Jesus falando com os seus discípulos, o que Jesus falava para eles? Homens de pouca fé, de pequena fé. Olhou para Pedro e falou: você não tem fé. Olhava para os discípulos: vocês têm uma fé muito pequena. Pelo menos se alguém aqui lembra, me fala, porque eu só lembro de duas pessoas que Jesus falou, olhou e falou, ficou admirado com a fé e falou: você tem uma grande fé. Primeira pessoa foi o centurião. Lembra do centurião romano? Quando fala: Senhor, vai lá curar o meu servo. E Jesus fala: não, eu vou lá. Não, só uma palavra tua. E Jesus olha para aquele homem e fala: gente, eu nunca vi em Israel uma fé como essa. E o segundo momento que eu me lembre, esta mulher, que nem judia era, uma mulher que vai até Jesus buscando uma necessidade. Jesus simplesmente, ele quer testar a fé daquela mulher, se é apenas uma necessidade ou se tinha fé. Nós precisamos começar a entender, queridos, que nós podemos ir até Jesus por uma necessidade, nós não vamos ter resposta. Mas quando a nossa fé aguçada é firmada na palavra, ele admira pessoas que têm fé. Quando ele olha para essa mulher que não merecia receber nada porque não era judia, era uma grega. Aquela mulher que Jesus falou: não, eu não posso tirar dos filhos para entregar para os cães. Esta foi a mulher que Jesus olhou para ela e falou: você é uma mulher de grande fé. E a filha foi liberta, porque aquela mulher agiu por fé e não por necessidade. Você consegue entender isso? Queridos, você consegue entender que não é o seu chororô que vai mudar o coração de Deus? Não é o seu lamento que vai fazer Deus agir na sua vida? Que não é as suas necessidades que vai fazer com que você viva o extraordinário de Deus, ou acesse a graça para viver o extraordinário? Mas o que vai mover o coração de Deus e vai fazer com que você viva o extraordinário é a sua fé. É a sua fé. Deus procura aqueles que creem. Deus procura aqueles que creem. Irmãos, eu quero que isso entre no seu espírito, porque isso tem o poder de mudar a sua vida. Isso tem o poder de levá-lo a viver o sobrenatural. Isso tem o poder de fazer você conquistar coisas que talvez você jamais imaginou. Jesus, ele responde à fé e não à necessidade. E aquela mulher então, ela recebe aquilo que ela foi buscar. Entenda uma coisa: pessoas não recebem o que a graça proveu por causa da falta de fé. Olha para mim.
Pessoas não recebem aquilo que a graça já proveu, porque as pessoas, elas não têm fé, por falta de fé. Queridos, a pregação do pastor Hernani no sábado foi um tapa para todo mundo, quando ele fala do amor. E quando ele fala, olha, tantas vezes nós falamos que amamos a Deus, mas na verdade nós não amamos. Queridos, aquilo entrou de uma forma muito forte. Muitas vezes nós falamos que temos fé, mas nós não temos. Apóstolo, como você pode falar isso? Pelos resultados. Pelos resultados. O Senhor, Ele procura pessoas que creem. Olha o que Tiago diz aqui em Tiago 4:2: o motivo pelo qual vocês não têm o que querem é porque não pedem a Deus. Apóstolo, é claro que eu peço, meu irmão. Quando o Tiago está falando aqui pedir a Deus, não é aquela oraçãozinha xoxa, não. Aquela oraçãozinha decorada, aquela oraçãozinha desanimada. Deus, o Senhor sabe o tanto que eu preciso. E às vezes chora. Quando o Tiago está dizendo aqui, sabe por que você não tem? Você não tem porque você não pede a Deus. Mas quando ele fala aqui, é uma fé determinada. É uma fé determinada, queridos. Quantos aqui viram a Odete andando ontem, né? Odete começou lá, passinho, né, Odete? De repente eu pensei que essa mulher ia sair correndo nesse corredor. Eu falei, uau! Como é tremendo quando tem uma história que a gente conhece. Mas é isso. A fé determinada, ela começa nos passinhos, mas de repente ela já está andando normal. Isso é fé. É nós começarmos a viver o que a palavra de Deus diz sobre nós e para nós. Nós precisamos viver esse nível de fé. Não é pedir, queridos, de qualquer forma. Não é pedir com uma fé desanimada, mas é você crer. É você ter uma fé aguçada, uma fé determinada, uma fé firmada em Deus. Nós precisamos ir a Deus com pedidos de uma fé específica. Sermos específicos. Senhor, meu marido, eu preciso que o Senhor mude o meu casamento. Eu preciso que o Senhor restaure o meu filho. Eu preciso que o Senhor, meu irmão, seja específico, mas faça com uma fé determinada. Olha o que a Bíblia de Tiago também diz aqui em Tiago capítulo 1, versos 6 e 7. Quando vamos a Deus para pedir qualquer coisa, nós temos que fazer isso com uma fé, sem duvidar. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Tem uma resposta, queridos, que eu me preocupo muito. Quando você pergunta alguma coisa para a pessoa, se Deus quiser. Irmãos, entenda uma coisa. Deus quer. A pergunta é, você quer? Você tem fé para isso? Às vezes a gente transfere para Deus algo que é nosso. É uma determinação nossa. Senhor, pela tua palavra, eu creio que o Senhor pode salvar o meu marido, o Senhor pode salvar o meu filho. Então, Pai, eu tomo posse. Se Deus quiser, meus filhos serão salvos. Meu irmão, Deus quer, Deus sempre quis. Se Deus quiser, eu vou prosperar. Não, Deus quer que você prospere. Se Deus quiser, a minha saúde vai estar boa. Meu irmão, Deus quer que você tenha saúde. Para, meu irmão, de ficar transferindo para Deus. Se Deus quiser, Deus quiser. Deus quer. Agora eu te pergunto, você quer? Porque não adianta você transferir algo para Deus, algo que você não tem fé para alcançar. Então nós precisamos começar a ter uma fé sem duvidar. Tiago aqui, quando ele fala, ele está dizendo, olha, você não receberá nada de Deus se não for com fé. Domingo passado a apóstola estava pregando, e teve um momento que eu saí, eu fui lá atrás, eu comecei a lembrar de algumas cenas, de algumas situações. Primeiro eu comecei a lembrar quando essa igreja era feia, não tinha beleza e nem formosura. Gente, eu sentava durante o dia, eu sentava naquele banco que tinha lá atrás, ficava olhando esses pilares e falava assim, eu quero arrancar esses pilares, e eu quero colocar o altar aqui de frente. Eu ficava olhando e falando, declarando. E domingo passado eu cheguei, olhei e falei, gente, olha que coisa.
Eu construí isso, queridos, através da fé. Eu fui imaginando, eu fui desenhando, eu fui sonhando, eu fui falando, eu fui gerando, e aconteceu. E aí eu olho para a igreja hoje, ainda por enquanto está legal, mas logo nós já vamos estar no nosso campus, que é uma realidade. Vai ser algo tremendo, poderoso, maravilhoso, espaço para tudo, mas pela fé eu já vejo. Uma outra situação é o bar aqui da esquina. De vez em quando as meninas que trabalham aqui no escritório falam assim: ô apóstolo, podia orar para abrir pelo menos uma padaria aqui, né? Porque começava culto aqui, gente, eles colocavam as caixas de som voltado para a igreja. E nós aqui, irmãos, levante suas mãos. Nós vamos fechar esse bar. Faz quantos anos que o bar fechou? Nunca mais se abriu bar algum aí. Muito pelo contrário, o salão está fechado. Eu preciso até olhar para ele, até olhar lá dentro para ver se presta alguma coisa para nós, porque talvez vai ser nosso. Por quê? Está fechado. Uma outra situação que eu me lembro é, essa semana eu vim aqui na casa do fundo, essa casa que é parede. Eu estava lá, a dona da casa, ela me chamou para a gente ver algumas coisas lá, e de repente chegou o pessoal da imobiliária, e aí nós começamos a conversar. E aí eu comecei a dar um testemunho para eles. Falei assim: vocês lembram quando tinha aquele terreiro de macumba aqui? Então, vocês acreditam que no domingo à noite eu falei para a igreja: essa semana nós vamos fechar esse terreiro, porque os caras rodeavam o quarteirão de branco e fazia trabalho de não sei o que e tal. A gente não se preocupa com isso, não temos medo disso. Mas eu falei para a igreja, falei: gente, quantos aqui é daquele tempo? E eu me lembro, no domingo à noite, eu falei: fica de pé, levanta as mãos, nós vamos fechar esse terreiro. E mais, essa semana vão me chamar para ir lá dentro orar naquele espaço. Gente, nessa semana eu vou orar lá. Oramos. Quando foi quarta-feira, o dono da imobiliária me ligou, falou: apóstolo, eu comprei esse terreno, estou tirando esse centro de Umbanda, e eu queria que o senhor viesse orar aqui. Agora, pasme, eu contando isso para eles, aqui na casa ao lado. Aí a dona da imobiliária falou: pastor, você não sabe da maior. O senhor acredita que nós compramos, eles entregaram para nós aquele terreno no domingo à noite? Quando foi que a igreja orou? Domingo à noite. E quando foi que ele recebeu aquele terreno? Domingo à noite. A igreja se moveu em fé. Queridos, eu me lembro aquele dia, subiu uma ira no meu espírito. Eu falei: nós vamos fechar esse terreno hoje. E nós começamos a orar, e as coisas começaram a acontecer. O que é isso? Fé. Nós precisamos começar a entender, queridos, que quando eu oro, eu preciso crer, eu preciso falar, eu preciso agir, eu preciso ter uma fé sem duvidar, porque a Bíblia diz que vai fazer, a Bíblia diz que vai acontecer, queridos. Nós precisamos ter esta visão. Olha o que Marcos capítulo 11, verso 22 e 24 diz: tenham fé em Deus. Em verdade vos digo que todo aquele que disser a esta montanha: seja removida e seja lançada no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que as coisas que diz lhe serão feitas, ele terá tudo aquilo que ele disser. Assim digo, todas as coisas que pedirem quando orarem, creiam que receberam e as receberão. Se você olhar esse texto aqui, você vai ver que dizer foi mencionado 3 vezes, crer foi mencionado uma vez. E quem foi que falou essas palavras? Jesus. Então Jesus aqui, ele está dizendo: você precisa aprender a dizer. Quando você crê, aprenda a dizer. Queridos, olha aqui para mim. Nós precisamos começar a dizer as situações, a adversidades. Nós precisamos começar a mudar algumas realidades através daquilo que nós falamos. Irmãos, entenda uma coisa: quando você tem uma fé forte, quando você ora, as coisas começam a acontecer. Deixa eu falar uma coisa, queridos, algo que eu creio no meu espírito. Nós como igreja, nós vamos começar a orar por pessoas, todo tipo de doença, mas principalmente pessoas com câncer vão entrar aqui e serão curadas. Eu começo a olhar, queridos, aqui nós temos o Hospital do Amor, que faz um trabalho muito legal,
Mas nós precisamos de uma igreja de poder, que faz o que eles não conseguem fazer, que cura os enfermos, que liberta os cativos, pessoas que vêm do mundo todo e vêm aqui para tratar do câncer, e muitas vezes morrem. Deus quer uma igreja que exerce essa autoridade. Deus quer uma igreja que com fé começa a dizer, começa a curar os enfermos, começa a mandar a enfermidade embora, começa a mandar o câncer embora, e as coisas vão começar a acontecer. Nós precisamos começar a entender esta verdade, queridos. Aquele texto que nós lemos, queridos, Jesus aqui, ele estava passando ali, caminho para Jerusalém, e de repente Jesus, ele vê uma figueira. E quando Jesus vê uma figueira, ele vai até a figueira para colher frutos, e Jesus olha e ela não tem figos. E Jesus, naquele momento, ele amaldiçoa aquela figueira, dizendo: nunca mais pessoas comerão figos desta árvore. E aí no dia seguinte, eles estavam passando novamente por aquele lugar, e aí Pedro diz, lá em Marcos 11:23, mestre, veja, a árvore que você amaldiçoou, secou. A árvore que você amaldiçoou, secou. E aí quando você vai para Mateus 21:21, ele diz: em verdade vos digo, que se tiverdes fé, e não duvidardes, diga fé, sem duvidar, não somente fareis o que foi feito a esta figueira, mas até mesmo se disser a este monte: erga-te, lança-te do mar, tal sucederá. Quem está falando isso, queridos? Irmãos, nós precisamos começar a entender isso. Se Jesus está dizendo: olha, se você tiver fé e se você não duvidar, mas se você crer que isso vai acontecer, não vai ser somente a figueira não, mas você vai começar a falar para o monte: erga-te e lança-te ao mar. Sabe qual que é o nosso problema? O problema nosso é que muitas vezes nós olhamos para o monte e falamos assim: Senhor, remova o monte. Senhor, remova a enfermidade. Senhor, remova o problema. Jesus aqui, ele está falando para orar, pedir para ele fazer isso. O que ele está dizendo? Vamos, gente, o que ele está dizendo? Você precisa falar para o monte, você precisa falar com a adversidade, você precisa falar com a doença, você precisa falar com os problemas dentro da tua casa, você precisa aprender a falar com as adversidades da sua vida. E a Bíblia diz: se você crê e se você falar a essa adversidade, ela vai ser removida. Você consegue entender isso? Irmãos, eu quero que isso mexa contigo. A semana passada o apóstolo colocou aqui, muito criativa, o copinho, a garrafinha, o galão de 20 litros. E aí eu até corrigi ela, porque ela falou assim: olha, uma caminhonete aqui com uma piscina de 150 litros. Eu falei: não, 150 é muito pouco. 10 mil litros. Aí à noite ela corrigiu: 10 mil litros. Totalmente pedagógico, né? Então, queridos, qual é o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho da sua fé? Meu irmão, olha aqui para mim. Se as coisas não têm acontecido na sua vida, se as coisas não têm mudado na sua vida, a minha pergunta é: qual é o tamanho da sua fé? Se algo não tem se movido na sua vida, qual é o tamanho da sua fé? Não é chegar: Deus, remova o monte, não. A Bíblia diz: você vai falar para o monte sem duvidar, e vai ser feito. A Bíblia está dizendo que você vai falar, você vai abrir a sua boca, você vai se levantar como profeta, e as coisas vão começar a acontecer. Apóstolo, dentro da minha casa está um caos. Meu irmão, está um caos porque não tem profeta. Porque se tiver profeta dentro da tua casa, esse caos vai ter que sair. Porque profetas, eles não olham para o caos e se cala. Profetas olham para o caos e falam para o caos: saia em nome de Jesus. Nós precisamos entender essas verdades, queridos. O extraordinário é quando você começa a viver a vida que Deus preparou para você. Jesus não está falando: começa a orar que eu vou fazer. Não, quem vai fazer é você. Para, meu irmão, de transferir responsabilidade para Deus, algo que Deus já liberou sobre a sua vida. Para de falar para Deus e culpar Deus. Não, é você que vai fazer. Você precisa ter fé. Diga fé. Diga mais forte: fé. Mais forte: fé. Jesus diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para trazer vida, para que tenham vida.
vida em abundância. Que vida abundante, que vida abundante é essa? É a vida extraordinária. Eu vim para que você tenha uma vida extraordinária. Queridos, aqui tem uma linha de divisória. O diabo, ele veio para trazer enfermidade, desavenças, para trazer contendas, crise, problemas financeiros. Mas Jesus aqui ele fala: eu te dei autoridade. Olha o que o salmista fala aqui no Salmo 115:16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos do homem. Apóstolo, mas Adão não entregou essa autoridade para o diabo? Mas quando Jesus veio, Jesus tirou das mãos do diabo e Jesus entregou para a igreja. Você tem autoridade, você tem autoridade, você tem autoridade. O diabo veio trazer doença, mas você tem autoridade para falar: doença sai. O diabo veio para trazer miséria, mas você tem autoridade para falar: sai. O diabo veio para trazer crises dentro da sua casa, mas o Senhor te deu autoridade para dizer: sai. O diabo veio para trazer confusões, mas Deus deu autoridade para mudar essa relação, essa situação. Todo o poder está nas mãos da igreja. Ele entregou a mim e a você, e nós precisamos agir por fé, acessarmos a graça de Deus para vivermos o extraordinário de Deus. Nós precisamos abrir a nossa visão, queridos. Nós precisamos entender essas verdades. Nós temos autoridade no nome de Jesus. Nós podemos falar para a montanha, nós podemos falar para a adversidade, nós podemos falar para a doença, nós podemos falar. Marcos capítulo 11, verso 24. Assim eu digo a vocês: tudo que desejarem quando vocês orarem, creiam que receberam e vocês terão. Quando você vai receber? No momento que você crer, no momento que você orar. Lembra lá do centro? Que eu fui na quarta-feira, mas sabe quando Deus mudou? Quando a igreja orou. No dia que a igreja levantou as mãos, naquela noite, tudo aconteceu. Quarta-feira somente foi o dia que eu fui. E foi interessante, queridos, que eu fiquei sabendo disso essa semana. No mesmo dia, o céu se moveu. Deus removeu aquele lugar e Deus entregou nas mãos de pessoas que nos chamou ali para orar. Sabe o que é isso? Porque a igreja exerceu autoridade. Você tem que crer, você recebe, você ora, Deus faz, porque Deus é fiel, porque Ele é bom. Seja específico, seja específico, seja específico. Meu irmão, nós precisamos começar a viver a autoridade, o poder que Deus deu para a igreja. Nós precisamos começar a desfrutar dessa verdade. Nós precisamos ser cristãos cheios do Espírito. Nós precisamos começar a viver as verdades espirituais. Nós precisamos começar a ser a resposta para esta nação, falando de um Deus poderoso que pode mudar todas as coisas. Irmãos, para, meu irmão, de tolerar aquilo que Jesus já pagou um alto preço para libertar. Para de tolerar a doença, para de ficar tolerando, queridos, as crises dentro de casa, divisões dentro do casamento. Meu irmão, começa a ser um homem de fé, uma mulher de fé, e começa a mudar esta realidade espiritual. Começa a ser profeta. Profeta, meu irmão, profeta fala aquilo que crê. Você não pode falar aquilo que você está vendo. Meu coração está angustiado, eu estou depressivo. Meu irmão, começa a mandar isso embora em nome de Jesus. Comece a crer que tudo aquilo que o diabo roubou, ele vai ter que devolver 7 vezes mais. Você tem a espada em suas mãos. Entenda uma coisa: a única coisa que o diabo tem, ele foi desarmado por Jesus. A única coisa que o diabo tem é intimidação. A Bíblia diz que ele tenta rugir como leão, mas ele não é leão, porque nós temos o leão da tribo de Judá. O diabo sabe o que é? Sabe aquela brincadeirinha? Sabor de leão? Só tem isso, ele não tem nada. Toda autoridade está no Senhor, e Ele entregou para a sua igreja. Cutuca o teu irmão e fala: você está entendendo, meu irmão? Fala para ele: você está entendendo, meu irmão?
fala, toda a autoridade Ele já entregou nas mãos da igreja. A única coisa, queridos, que pode impedir você de viver o extraordinário é você. Olha aqui para mim, a única pessoa que pode impedir você de viver o extraordinário é você. É você com a sua falta de fé, é você com as suas confissões totalmente contrárias, é você não crendo. Mas quando você crê, Deus começa a se mover. Entenda algo, como povo de Deus, para de insultar o caráter de Deus. Para de insultar o caráter de Deus como alguém que não crê. Como alguém que não crê. Nós somos a igreja que crê. E porque cremos, nós vamos desfrutar das maravilhas, porque o céu respalda aqueles que creem. Ouça, os céus respaldam aqueles que creem. Quando você crê, há um mover nos céus, há um mover nos céus, há um mover nos céus a teu favor. Os anjos de Deus são liberados e algo sobrenatural começa a acontecer. Deus hoje está levantando uma igreja forte, uma igreja que crê, uma igreja que crê, uma igreja que fala, uma igreja que age, uma igreja que profetiza. Deus hoje está levantando uma igreja forte, uma igreja que crê. E aqueles que querem viver essa realidade, fica de pé no seu lugar e começa a dizer: Senhor, eu creio na tua palavra. E agora, meu irmão, enquanto estivermos aqui adorando, você vai começar a olhar para os montes que tem prejudicado a sua vida, e você vai começar a falar: monte, agora começa a sair, e dá um nome para esse monte. É enfermidade, vai falando para a enfermidade: você vai sair agora, em nome de Jesus. Se é crise financeira, você vai falar agora: crise financeira vai sair agora, em nome de Jesus. Não importa, queridos, não importa os montes, mas a Bíblia diz: se você tiver fé e não duvidar, tudo que você disser vai acontecer.